Olá, meus queridos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje eu vou inaugurar um novo quadro. Neste novo quadro, além dos vídeos que eu posto, eu falo sobre acontecimentos que ocorreram comigo, situações na minha vida que me levaram a buscar respostas e que me deram provas concretas da espiritualidade em si. São aquelas coisas que acontecem com a gente e que a gente então adquire uma certeza, porque ninguém nos contou, não é um fato que alguém nos leva a crer ou isso ou aquilo, não. Aquilo que acontece com você vira verdade para você, porque você sabe que aconteceu. Portanto, eu tenho algumas narrativas da minha vida com circunstâncias que eu passei, que eu vivenciei, algumas até engraçadas, outras sérias demais e tal, mas todas elas foram responsáveis de alguma forma para a pessoa que eu sou hoje, dentro da religiosidade, dentro daquilo que eu acredito ser a busca das respostas. Portanto, vou contar aqui a primeira experiência que eu tive, talvez uma das mais fortes, se não a mais forte, que então me fez pensar, embora eu já tivesse uma tendência pelo místico, porque minha mãe já era espírita, minha avó também, ela era descendente de índios, Tupi-Guarani, e meu pai era russo, então ele era russo e ele era ortodoxo russo, religiões completamente diferentes, mas isso ele respeitava muito a religião da minha mãe. E minha mãe espírita, então eu estava sempre próximo dela, vivenciando os cultos que ela promovia, etc, etc. Então, tudo aquilo eram perguntas. E nessa ocasião que eu vou contar agora, eu tive uma resposta que me ajudou bastante a entender o que é que eu estava procurando. Meu pai, em 1971, isso quando ele tinha 70 anos, porque ele tinha nascido em 1901, e ele teve 2 casamentos. O primeiro casamento ele ficou viúvo, teve 8 filhos, e no segundo, com a minha mãe, teve 7, 15 filhos, netos, genros, noras, e a família era enorme e tal. Nessa época, meu pai morava com a minha irmã mais velha, minha irmã do casamento com a minha mãe, e eu estava lá também, graças a Deus, e ele estava doente, ele foi acometido de um câncer terrível, terminal e tal, e o médico disse, ele não passa de amanhã, eu venho aplicar a injeção de morfina nele amanhã, mas ele não vai resistir mais um dia. Aquele tempo, as pessoas iam para casa, para morrer em casa, junto aos seus familiares, e os velórios eram feitos na sala, onde as pessoas iam visitá-lo, então era mais cômodo ficar na sala. Eu me coube o privilégio, a honra de cuidar dele, então foi posto um colchão no chão do lado da cama dele, onde eu fiquei ao lado e atendia as necessidades dele. Ele queria água, eu servia, ele queria o banheiro, eu levava, ele queria tomar banho, eu dava o banho e dava o remédio, conversava com ele. Isso passou-se muito tempo, assim, meses, até que chegou o tal dia em que ele realmente não passaria dele. Então, no momento que eu estava ao lado dele, muitas pessoas da família já estavam ali, porque sabiam que seria o último dia dele. Muitas mulheres, muitas crianças, muitos adultos, 100 pessoas, 60, 80 pessoas ali. E eu segurando a mão dele, ele respirando. Então ele olhou para mim, fez um sinalzinho assim com a cabeça, e eu segurando a mão dele, ele deu a entender que ele já estava indo. E a respiração dele foi ficando ofegante e depois reduziu, e eu segurando a mão dele, na mão dele, eu senti a vida se esvair, a vida dele se esvair. Só quem passou por isso sabe o que eu estou dizendo. As unhas dele ficaram roxas,
e a mão dele ficou sem vida. Foi uma experiência assim inenarrável. Imediatamente, as mulheres que estavam na sala, chorando, etc., etc., foram para a cozinha, para outros lugares, e meu irmão mais velho, por parte de pai, pediu a vela para pôr na mão dele. Então, enquanto durou isso, a mão dele já tendo indicado que ele perdeu a vida, ele respirou fundo e fechou os olhos. Fechou os olhos, sozinho. E eu, segurando a mão dele, permaneci naquele momento daquele jeito, estático, né? E sem saber muito o que fazer, né? Mas naquele momento eu acho que eu estava agradecendo a Deus, porque ele sofria muito. E nós todos pedimos que Deus o levasse para ele, porque ele era um homem que estava sofrendo muito. E era um misto de tristeza e, ao mesmo tempo, um alívio para ele, e um misto para um alívio para nós, de não precisarmos vê-lo sofrendo daquela maneira. Enquanto eu acho que pensava isso, e as pessoas chorando, uma cuidando da outra, parece que uma senhora desmaiou, então teve uma situação lá fora, e foram buscar a vela. Eu segurando a mão dele, olhando para ele, ele voltou. Voltou, começou a respirar, inclinou a cabeça para o meu lado e disse o seguinte: filho, onde eu estive agora é um lugar muito bom. Lá eu não senti dor, nenhuma dor. E lá é um lugar de muita paz, de muita tranquilidade. Então, filho, se é lá que eu quero, se é lá que eu vou ficar, então é para lá que eu quero ir. Terminou isso, voltou a cabeça para a posição, deu o último suspiro e fechou os olhos novamente. Naquele momento, eu entrei em êxtase. Eu fiquei paralisado, porque a mão dele não esquentou novamente. Ele voltou para a vida, mas não voltou para a vida, porque ele não teve vida naquele corpo, mas ele falou comigo. Nesse momento, muito confuso, as pessoas se aproximaram para pôr a vela, e eu saí de perto dele. Me lembro que eu empurrei o colchão para debaixo da cama dele, para dar espaço, e fui para o quarto da minha irmã, que era colado à sala, e me deitei na cama dela, atravessado, com as pernas para fora da cama, na frente da porta da sala, só que eu não o via. E ali eu deitei porque eu entendi que meu pai já não estava mais lá e eu não tinha mais o que fazer. Eu tinha por volta de 19 anos. E eu senti um grande alívio no peito, uma tranquilidade, uma paz, porque eu tinha assistido ele ir embora e, ao mesmo tempo, eu sabia para onde ele foi. Nesse exato momento, eu o vi entrar pela porta, parar na porta, vestido num terno muito bonito, alinhado como ele sempre foi, olhou para mim na cama e disse: filho, vou sentir muita falta de você. Deu um passo para trás e eu não vi para onde ele foi, ele simplesmente sumiu. Naquele momento, eu estático, cerrei os olhos e dormi horas a fio. Acordei bem mais tarde, quando o caixão já estava todo enfeitado, paramentado, com ele dentro, na nossa sala, e muita gente já estava chegando. Então essa é a minha história. E a partir dali eu entendi muita coisa. Muito obrigado por vocês estarem me assistindo e terem me ouvido. Espero que vocês também contribuam com as suas histórias. Vou estar esperando. Um grande abraço a todos.